Foucault sem Foucault, por Olavo de Carvalho, 24 de abril de 2015. A alta cultura é a autoconsciência de uma sociedade. Ela contém as obras de arte, literatura, erudição e filosofia que estabelecem o quadro de referência compartilhado entre as pessoas cultas. A definição é de Roger Scruton. Basta lê-la para perceber que a coisa aí definida cessou de existir no Brasil há muito tempo. O único quadro de referência compartilhado que ainda resta é a mídia popular, com seus chavões, seus erros gramaticais, seus cacoetes de pensamento repetidos semanalmente por articulistas semi-analfabetos. Fora disso, há apenas subculturas grupais que se ignoram mutuamente, cuja unidade interna provém menos de crenças e valores compartilhados que de interesses profissionais, financeiros ou políticos imediatos. Há uma cultura de empresários e economistas, uma de evangélicos, uma de gays, uma de advogados, etc. Sobretudo há uma de militantes esquerdistas que lutam com todas as armas da chantagem, da intimidação e das propinas para torná-la hegemônica e assim fazem dela um arsaz grotesco de alta cultura, a mais eficiente garantia de que não haverá alta cultura nenhuma. Explica o próprio Scruton, a alta cultura é uma conquista precária, e dura apenas se apoiada por um senso da tradição e pelo amplo endosso das normas sociais circundantes. Quando essas coisas evaporam, a alta cultura é substituída por uma cultura de falsificações. A falsificação depende em certa medida da cumplicidade entre o perpetrador e a vítima, que juntos conspiram para acreditar no que não acreditam e para sentir o que são incapazes de sentir. Esse parágrafo, que parece extraído diretamente das páginas da Ponerologia, em que o Dr. Andrew Lobaczewski descreve o ambiente de fingimento histérico que se espalha pela sociedade quando os psicopatas sobem ao poder, pode ser ilustrado por um fenômeno muito preciso e muito característico do Brasil de hoje. Todo mundo sabe que um dos autores mais influentes na universidade brasileira é Michel Foucault. Foucault criou uma modalidade especial de marxismo que é praticamente a crença geral e oficial no nosso meio universitário, o qual, no entanto, não se limitou a absorvê-la, mas lhe deu uma inflexão muito peculiar, muito nacional. Karl Marx inventou a teoria da ideologia, segundo a qual as ideias circulantes correspondem a interesses objetivos das classes sociais. Sem dúvida, algumas correspondem, mas Marx diz que todas são assim, que nada escapa à divisão do território mental entre a ideologia proletária e a ideologia burguesa. Uma dificuldade temível, no entanto, rói essa teoria desde dentro, ou as ideias e crenças de um cidadão são determinadas pela sua posição de classe, ou, pertencendo a uma determinada classe, ele pode aderir à ideologia de outra, como aliás fez o próprio Karl Marx. Para que esta última hipótese se realize e não seja uma mutação instantânea sem base racional, uma espécie de iluminação mística, tem de haver um território neutro desde o qual o indivíduo em transição examine as ideologias das classes em disputa e escolha livremente de que lado vai ficar. Mas, se um indivíduo pode trocar livremente de ideologia, como Karl Marx indiscutivelmente trocou, é claro que a sua ideologia pessoal não é determinada pela da sua classe. E neste caso a expressão ideologia de classe se torna apenas uma figura de linguagem. Isso é motivo mais que suficiente para abandonar de todo essa teoria ou no mínimo para só mencioná-la com grano salis. Mas Michel Foucault decidiu, em vez disso, radicalizá-la. Levada às suas últimas consequências, a teoria resulta no seguinte: diante de qualquer ideia ou afirmação, não interessa saber se ela é verdadeira ou falsa, se corresponde ou não aos fatos. Só interessa saber qual esquema de poder ela defende, e só há dois esquemas de poder, o dos opressores e o dos oprimidos, mais ou menos os mesmos que Karl Marx chamava de burgueses e proletários. A pretensão de julgar as ideias pela sua veracidade ou falsidade é ela mesma um esquema de poder a serviço dos opressores. Verdade e falsidade nem mesmo existem. O filósofo deve esquecer essas noções e escolher sempre aquilo que aumente o poder dos oprimidos. É óbvio que, como toda negação da verdade, essa tem a pretensão de ser ela própria uma verdade, caindo assim num raciocínio circular que, no fundo, acaba não dizendo nada. Mas uma coisa é inegável. Embora a verdade não existisse, Foucault acreditava que sua teoria era verdadeira.
Os longos estudos que ele consagrou ao sistema penitenciário, à instituição dos hospícios e à história da sexualidade mostram um sério esforço de provar com fatos e documentos, muitos deles ficcionais, infelizmente, a correspondência entre as ideias e os grupos de interesse que elas, no seu entender, representavam. E é aí que entra o fenômeno caracteristicamente brasileiro a que aludi acima. Seja nas suas aulas, seja em seus pronunciamentos políticos, seja em artigos de mídia, o intelectual típico da esquerda brasileira atual, digamos, um Walter Pomar ou um Tarso Genro, aplica a teoria de Foucault de uma maneira sui generis, que ao próprio Foucault surpreenderia, ao acusar um autor ou opinador de falar em nome de um determinado esquema de poder, ou seja, de um grupo social empenhado na defesa de certos interesses, o referido personagem se dispensa de perguntar a. Se esse grupo existe, b. Se o acusado pertence a ele ou compartilha de seus interesses. A redução das ideias a expressões de um esquema de poder passa a valer por si como prova cabal da sua malignidade, independentemente de qualquer base sociológica real. Se o que você diz diverge daquilo que o intelectual esquerdista deseja ouvir, ele simplesmente o cataloga num grupo social inexistente, ou alheio ao ponto em discussão, e está feito o serviço. A veracidade ou falsidade do que você disse são postas fora de questão, não mediante a filiação da sua ideia ao grupo social a que você pertence, mas mediante a associação dela a algum grupo a que você não pertence ou que nem mesmo existe. Foi exatamente assim que, fazendo eco a uma infinidade de intelectuais esquerdistas que não nos sonegaram suas opiniões sobre os últimos acontecimentos, o autor do caderno de teses do 5º Congresso do PT, ao ver na rua uma multidão inumerável de enfesados brasileiros antipetistas de todas as classes, idades e raças, sem uma liderança definida e sem qualquer apoio da mídia, dos partidos ou de qualquer organização empresarial, concluiu que tudo era uma manobra da classe dominante encabeçada. Porca miséria, pela Rede Globo, a qual, precisamente, fazia tudo para minimizar a importância dos protestos e achincalhá-los de maneira não muito velada. Amputada de suas pretensões sociológicas por mais mínimas e evanescentes que fossem, a teoria de Foucault tornou-se uma técnica de xingar qualquer um de qualquer coisa e depois ir dormir com a consciência tranquila de haver desmascarado um temível esquema de poder. Do fingimento histérico, a esquerda nacional evoluiu para a fabulação psicótica. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal.